Olá, Sentes, bem-vindos ao nosso podcast. Estamos de volta com o nosso... Temos uma convidada, que é a Jéssica, ela é aqui da nossa ala, uma membro muito querida aqui. Ela é recém-conversa. O intuito desse podcast hoje é a gente conseguir ver como é o evangelho pela visão de um recém-converso, de uma pessoa que acabou de se batizar na... Como foi o processo de conversão, como foi estar com os missionários e a ala. A gente vai ter aqui um debate muito legal. Como foi para você o início onde você conheceu o evangelho? Como foi que você conheceu o evangelho? Por que você buscou o evangelho de Jesus te fez? Então, na verdade, assim, o evangelho ele tá na minha vida desde os 6 anos de idade, né? Eu não era da igreja, eu fui da católica, então eu fiz tudo que manda a católica, mas meus pais não eram, tipo, daqueles que iam todo domingo, nada, eles só foram porque eu tinha que ir, mas eles fizeram como mandava a figura católica, então fui batizada, da catequese lá que eles têm, fiz um negócio lá que eles chamam de crisma e tudo mais, e aos 16 anos eu tive uma super decepção com a religião. E aí eu vou até já colocar essa parte aqui. Eu nunca vou esquecer de uma cena. Foi a minha maior decepção. E aí eu tava ali me questionando sobre um lugar que eu gosto tanto poderia me fazer tão mal, né? Tipo, das coisas que tinham acontecido e tal. E aí subiu. Essa igreja onde eu tinha, ela tem umas, tipo, uns degraus que dão pra dentro da igreja e uma saída lateral de uma rampinha. Não tem como você sair de lá sem descer pelo degrau ou pela rampinha. E eu tava chorando no degrau. E aí, e tava fechando já a lojinha da igreja. E aí eu chorando, pensando, tá, não sei o quê. Aí passou um senhorzinho, bem senhorzinho mesmo, assim, as camisas quadriculadas, coletinho, sabe? E aí ele sentou, viu eu chorando, ele falou: filha, o lugar não te faz bem? Uma hora você acha o lugar que vai te fazer bem. Não volta pro lugar que não te faz bem. E aí ele entrou pra dentro. Falei, foi negócio. Aí eu falei assim, velho, tem uma mania, né, de dar uns conselhos assim, tipo... Guru. Do nada, né? Aí, beleza. Aí eu falei, acho que eu vou entrar pra rezar com o velho lá dentro. Pelos velhos, né, velho? Meu jeito de falar, mas eu vou lá rezar com os velhos, né? Aí, quando entrei, o velho não tava lá. Falei, mas ele não passou por mim. Tava de frente, ele não tem como. Aí saí correndo pela igreja pra pegar ele pela rampa. Ele não tava na rampa. O velho desapareceu. Aí eu fiquei olhando. Aí ainda olhei assim, tipo, né, que tinha a imagem de Jesus Cristo. Virei, olhei e falei assim: ó. Não sei se eu vou guardar isso daqui. Mas depois disso eu desapareci, não voltei mais. E aí fiquei guardando. Só que eu tinha a Bíblia, eu fiz de tudo, e tinha sempre a minha crença. Sempre tive a crença de Jesus Cristo e de Deus. Então, eu sempre rezava, sempre orava, e eu sempre lia a Bíblia, né? De noite, no meu quarto. Só que eu nunca tive com quem falar sobre isso. Meus 16 até os meus 32 anos, que foi quando aconteceu agora, eu não tinha com quem falar. Então, assim, eu sempre fui cristã. Sempre acreditei em Cristo, sempre acreditei em Deus, em Jesus Cristo, e sempre tive no meu coração que tudo ali da Bíblia é contido. Eu gostava muito dos Salmos, lia muito dos Salmos. Eu tinha aprendido com uma velhinha da igreja que cada salmo servia para uma coisa. Mais aflita. Então, tipo, os Salmos me salvavam muitos, assim, em várias ocasiões. Eu tinha certeza que aquilo me ajudava muito, porque, assim, todo mundo falava, por exemplo, consegui muito fácil. Tipo, tem gente que demorava pra caramba. Aí eu falava não nunca foi sorte, sempre foi Deus na minha cabeça. Então, assim, eu nunca... Faz muito tempo, eu só não falava sobre, mas sempre tive meu contato com... O Senhor, ele prepara as pessoas para conhecer o evangelho. Foi assim com os profetas.
Foi assim com Joseph Smith. Foi assim com todas as pessoas que a gente tem de história de conversão, houve uma preparação. Moisés, por exemplo, ele não se tornou profeta no momento que ele viu a sarça no pastor. Desde a infância dele ele foi preparado, foi protegido da morte, foi colocado no rio, foi encontrado pela filha, né, de Faraó. Então, a preparação para uma pessoa conhecer é diferente de cada um. Mas existe essa preparação. E depois desses 32 anos, como é que foi você conheceu mesmo? Como foi o início de tudo? Então, aí eu tenho que voltar, na verdade, 2 anos antes da meu primeiro contato que eu tive. Conheci uma pessoa no meu serviço, ela entrou no mesmo dia que eu. E aí ela falou sobre um trabalho voluntário que ela fez. Mostrou umas fotos e tudo mais. Corta isso. A esposa do Alfonso? Oi? Ele trabalha. Tá. Aí, só que assim, ela falou de um negócio voluntário, eu vi alguma coisa e tal. Não fazia ideia do que ela tava falando. Assim, ela mostrou umas fotos. Eu entendi que era o quê? Ou que era ou era um trabalho voluntário de algum lugar que ela Uma foi, ONG. ou que era que o pessoal, intercâmbio. Era algum intercâmbio, porque o inglês dela era perfeito. Aí eu falei, alguma coisa assim, que ela, tipo, que ela foi e tal. E aí eu vou contar uma coisa. O que a gente falava, meu santo bateu com o dela, que não tem mais santo, mas na época eu virava e falava assim, não gosto dessa menina. Não gosto. E era muito engraçado, porque assim, se a gente cometia um erro, a gente era esculachado fazendo isso aqui. E ela era pacificamente nada com aquela menina. A gente tentava até demonstrar os erros dela e não aconteceu nada. Não tomava um esculacho. Não, aí corta pra negócio. Meu cachorro eu adotei, eu tive uma perca grande, minha mãe morreu da noite pro dia, por uma doença assim, pesada, né? Foi quanto tempo antes? Foi 2 anos e meio antes. E aí foi uma perda muito drástica e, tipo, dada pra mim. Modificou completamente psicologicamente, como pessoa. Eu já tinha empatia pelas pessoas, mas eu comecei a ter mais. Com a tua estrutura. Mexeu completamente. Mas é engraçado que eu não duvidava de Deus. Sabia sempre que ele ia me dar o caminho certo. Mas enfim. Só que assim, as coisas começaram a se tornar pesadas demais. Então eu sempre dou o exemplo que eu tava como se fosse numa tempestade. Eu tava afundando. Tinha um barco. E esse barco tinha alguém tentando segurar a minha mão. E a minha mão escapava, às vezes a pessoa caía, a pessoa ia lá. Só que eu tava num momento que eu tava quase soltando a minha mão. E os missionários apareceram. Foram 2 missionários, apareceram. Eu falo que essa mão que tava me segurando era a do Luiz, meu marido, né? E essas mãos que conseguiram realmente me trazer pro barco foram os missionários. Mas como que aconteceu esse encontro com os missionários? Meu cachorro tem 3 patas. Eu adotei ele por ter 3 patas mesmo. Eu queria adotar um cachorro que precisasse, entendeu? Entendi. Aí eu procurei cachorro cego, cachorro que não tivesse pata, cachorro que tivesse negócio. Mas ele anda de rodinha ou ele anda mancando mesmo? Não, ele anda mancando mesmo, né? Aí, só que ele é gordo, óbvio. Vai ter a mãe fofinha, vai acabar ficando fofinho. Ficou fofinho, ele não aguenta andar muito. E aí ele faz pequenas pausas. De 15 a 20 minutos e tá tranquilo. A gente tá, né? A gente vai. Esse é o passeio dele. Passeio dele, tem que esperar, né? Então, e eu só dou a volta no quadro, porque aí a minha paciência também já é demais. E aí, nesse dia, ele simplesmente estagnou. Ele não saía daquele lugar de jeito nenhum. Eu cheguei a soltar a corda dele, porque, tipo, o último recurso era isso que eu fazia, soltar a corda e desaparecer na árvore, porque aí ele vinha, ou ele começava a andar e tal. Gosta do cachorro do outro lado da rua, que ele não gosta de cachorro, ele só gosta de gente. Gente que é o contrário, só gosta de cachorro, não gosta de gente, então a gente não pode julgar ele, né? Aí passou cachorro, não se movia. Eu fiquei quase 1 hora lá. E aí eu tava com o celular na mão, eu já tava de saco cheio. E o Brasil, né, todo é perigoso. Eu só vi 2 meninos tirarem em mim na esquina, e eu tava na outra.
né? Mas assim, eles focados. E, gente, eu já fui assaltada por gente que vestia pelo menos Nike, Adidas e o negócio. E levaram meu celular. Falei, não é porque tá de terno que não vai estar, entendeu? Não vi Bíblia embaixo do braço. Era cara de gente nova. Falei, pronto. Guardei meu celular. Vão me assaltar. Guardei meu celular. Eu falei, qualquer coisa eu tento fingir, tento fazer o que atacar esses dois aqui, mas ele é meio mole, bunda mole, não vai. Só tem 3 pernas. Só tem 3 pernas ainda. Se der chute na primeira, ele cai de frente, entendeu? Não ia dar. Aí, eu tava morrendo de medo, porque eles vieram, mas sério, eles vieram com um olhar maníaco. Assim, ó. Sabe? Eu fiquei tão focados que eu fiquei, tipo. E a sorte foi que, assim, eles primeiro não eram brasileiros, se apresentaram. Eu não prestei atenção em nada do que eles estavam falando, né? Os 2 eram chilenos, no caso. Não. Um tava em troca, ele tava em divisão. Um era chileno, o outro era americano. E aí, mas quem tava na frente falando era chileno. E aí ele virou e falou assim, o que foi? Aí a primeira coisa que eu bati o olho foi a placa. Que era a mesma placa da menina que trabalhou comigo. Eu falei, assaltado não você. Negócio do voluntariado. Negócio do voluntariado não é assalto, tá bom. Só que o que me pegou? Eu já tava de saco cheio por causa que meu cachorro não tava parado no negócio, eu tava em pé. Tentando fazer aquele cachorro sair de lá. Aí ele virou e falou assim, posso falar de Deus? Ele só se apresentou e foi a primeira frase dele. Eu nunca recusei falar de Deus. Tem muita gente de todas as religiões que já me pararam na rua. Posso explicar, posso falar, posso fazer uma oração pra você agora. Qualquer pessoa que me parasse e falasse assim, posso falar de Deus pra você? Eu sempre aceitei. Porque as pessoas falam de tanta coisa ruim, né? As pessoas reúnem, às vezes, pra falar de tanta coisa ruim. E falar mal dos outros, fazer fofoca. E aí, a pessoa que te para pra fazer uma oração por você, a pessoa que te para pra falar de Deus, te passar uma mensagem, é você recusar aí. Aí eu falei, tá bom, eu aceito. Aí ele virou e falou assim, não, então, aí falou um pouco, não lembro, falou. Lembro que tava ainda bravo quando saía daquele lugar. Aí ele falou, posso te dar um livro? Eu falei, dinheiro. Aí ele pegou... Então você passou de ser assaltada pra ouvir de Deus e comprar um livro. Vai comprar um livro. Aí ele virou e falou, sabia, cara, que ia ter um negócio. Ele queria vender a porcaria do livro. É o negócio da ONG, né? Junta dinheiro vendendo. Aí ele falou, tem um livro aqui, você não... eu falei, não, eu não tenho dinheiro. E não tinha mesmo, na hora não tinha dinheiro, nem menti. Aí ele, não, mas é gratuito. Eu falei, é gratuito? Aí eu falei, vocês são daquelas que batem às 7h30 da manhã na casa dos outros? Aí eles deram risada e falaram, não. Falei, eu não vou atender se vocês baterem, eu não vou. Aí ele falou, não, me passa o seu telefone, você vai ver, a gente não é do que você tá falando de 7h30 da manhã. Eles vão bater 7h30 da manhã, domingo, na minha casa. Cara, eu vou socar a cara deles. Não, eu vou socar a cara deles mesmo. Aí eles me deram, aí eu li o livro de... Isso. Nunca escutei na vida. Nunca tinha escutado na vida mesmo. Aí eu pensei, quem que é? É outro nome. Será que é aquela, né, que as pessoas vivem em 1800, pouco, e aí não pode fazer um monte de coisa também? Eu comecei a fazer várias confabulações. Aí ele falou assim, vou colocar no papel. Aí você lê um trecho do que é o negócio. Aí, juro, eu cheguei em casa, já tinha um áudio do chileno falando. Oi, Jéssica, fulano de tal, não sei o que tal, não sei o que. É o que tava, a gente se encontrou. Eu falei, nossa, mas, né? Gente, tá? É, realmente. E um detalhe. Assim que os meninos foram pra trás, que eles viram um caminho oposto, o que levantou, meu cachorro levantou e saiu andando. E não parou até chegar em casa. Eu tava esperando eles. Eu tava esperando eles. Eu falei, meu danado, tipo... Aí, e tem a versão do missionário. A missão do missionário, depois eu conto. Aí, no dia seguinte, tudo isso eu sei porque eu deixei registrado no meu celular. Eu deixei registrado todos os contatos que a gente teve, né? Isso foi dia 1º de agosto. No dia 3, do dia 3 pro dia 4, ele combinou comigo pra ir no dia 4 na minha casa. Quando
me mandam ler, e aí era de Deus mesmo, eu vi que era uma coisa de Deus, eu dei uma lida sobre o que era Mormon, né? Tipo, aí você lê da internet, você vê coisas boas, vê coisas ruins. Aí eu li. Só que era muito engraçado, porque eu falei, cara, é a aparição óbvia, que é a aparição que ela chama bem levemente, acha, tocam as feridas, batismo. Eu lia e falava, cara, faz total sentido. É óbvio que Jesus não vai aparecer só lá pro cara do deserto. Jesus vai aparecer. Muita gente deve ter visto Jesus já. Ele deve ter ficado quietinho. Porque senão vai ser chamado de louco também, né? A gente também vive numa sociedade que se o cara virar e falar, Jesus vai ser comigo, vai falar, ih, tadinho, tá mal das ideias, né? Sim. O pessoal não acredita. E aí eu virei e falei assim, faz total sentido isso aqui. Certeza. Aí eu peguei e grifei. Porque eu sempre tive hábito de leitura e as partes mais importantes eu grifava. Aí eles marcaram comigo, foram na minha casa, e aí foi os 2 chilenos. Aí eu falei, vamos lá dentro e tal. Mas tem algum homem? Eu falei, não. Aí eles, então a gente não pode entrar. Eu falei, vocês vão ficar aqui no portão? Eles vão. Gente, que esquisita. Pelo menos meu marido vai ficar feliz de não encontrar 2 caras lá dentro, né? Apesar de eu ter já avisado que eles vinham. É diferente, né? O respeito, assim, né? De ter essa coisa. Beleza. Aí eu abri o negócio que tava. Eles, e aí, cachorro? Aí eu abri com ele grifado. Eu abro grifado. Esses 2 missionários olham um pra cara do outro. Ficam assim, tipo, meio que parecia a cara de horror. Aí eu profanei o livro deles. Gente, eu não podia ter rabiscado. Porque eu ainda fiz a anotação do lado. Aí eu falei. Você ficou preocupada, apavorada. Nossa, eu fiquei. Não, preocupada não, fiquei desesperada. Falei, eles vão me chutar aqui. Agora vão falar que eu propaguei, que eu fiz blasfêmia dentro do livro deles. E aí eu comecei a me desculpar com eles. Eu virei e falei, me desculpa, eu não sabia que não podia rabiscar, que não sei o quê, me perdoa, que não, eu não conseguia. Aí eles, não. Aí um deles pegou e tirou o dele. Aí tava cheio de marcação, cheio de... Né? Por que vocês fizeram essa cara? Aí eles, porque a gente nunca visitou alguém que tinha grifado o livro. Aí eu, tá, não precisava tipo, de uma reação tão exagerada, né, gente? Me assustaram. Aí eu lembro que eles me perguntou o que tinha mais me chamado a atenção, que ele falava, e eu lembro até hoje, porque como foi um dos primeiros que já voltou da missão, isso na minha memória, eu falei até pra ele perguntou pra mim, o que mais te chamou nessa passagem? Eu falei assim, ele fala pra gente ser como as criancinhas. Aí ele falou, então você vai gostar de uma outra passagem. Aí ele falou, pra você, o que é ser como as criancinhas? É pureza. Criança é o ser mais puro que existe. Ele nunca vai fazer a maldade pela maldade. Ele é o ser que ele ama você, tipo, e se a criança te dá um abraço, ele te dá um abraço. A gente brinca assim, nunca pede pra criança te desenhar. Se é gordo, ele vai te desenhar igual uma bola. Se ele tivesse ser formado, você vai desenhar igual um palito. Então toma cuidado quando você pedir, porque a criança não tem maldade. Ela não tem aquela coisa, ela não tem um conhecimento do que é nem muito o que é certo, nem o que é errado, nem o que é, tipo, cria de preconceito, cria de coisas, entendeu? Ela é criada pela sociedade, ela é criada pelo que os outros ensinam ela, muitas vezes, né? Então, depois não criar o próprio conceito, né? E aí eles falaram, é exatamente isso. Então tem uma passagem que ele fala, ele descreve mais ou menos. Então, ela é o reino. E eu vou só dar alguns acho importante eles daí entender. Primeiro ponto que eu queria colocar aqui é que às vezes a gente vai falar da igreja, a gente vai ensinar sobre o evangelho, a gente fica muito preocupado o que falar para as pessoas. O que falar e se vai falar besteira. E na sua história, não faz nem um ano que você se batizou, 6 meses, e você não lembra o que o Helder falou para você pela primeira vez.
Então não é importante o que se fala, mas é o que fazer, né? Como se fala lá e como eles abordaram e chegar. Foi mais a atitude deles do que o que eles falaram. Porque o Adriane só falou coisas que você não lembra e entregou um livro pra você e depois pediu pra você ler uma parte lá que a gente considera mais importante do livro de Mórmon, que é sobre a vinda de Cristo. Então esse é um ponto muito importante, que é mais a sua atitude com o que você acredita do que você fala para as pessoas. E outro ponto importante é que quando você foi ligar os pontos, mesmo que você não gostasse da sua amiga do trabalho, ela te influenciou a entender melhor o que é a igreja, né? Na verdade, ali ela fez eu não ter medo, porque eu com certeza, se eu não tivesse visto a placa, eu ia tentar, tipo, sair. Eu saí correndo. Porque eu acho que Deus me deixou preparada pra ver aquela placa, pra poder, tipo, quando eles viessem, eu ficar. Porque eu tava tentando sair mesmo. Eles indo, eu já tava tentando. E eu só parei quando eu vi a placa mesmo. Que eu falei, placa. E eu, como já fui missionário, eu sei como é o desafio encontrar uma pessoa que marca o livro de Mórmon. Então, fiz de 2 anos de missão. Todas as pessoas que eu encontrei e ajudei a batizar, não conheci nenhuma que marcou. Não conheci nenhuma que marcou sozinha. Comigo sim, né? Com missionário a pessoa marca. Agora, sozinha, na primeira vez que leu o livro de Mórmon, na minha missão não tive esse privilégio. Então a Dianes e o Aderos foram privilegiados. Mas quando a gente vai ensinar, quando os missionários te ensinaram, eles te ensinam coisas que vai fazer com que você tenha que mudar a sua vida. Eles vão te dar desafios. Então eles primeiro vai pedir para você orar, para você ler o livro de Mórmon, aí depois ele vai ensinar os mandamentos, vai pedir para você ir na igreja no domingo. Como é que foi o convite para você ir na igreja pela primeira vez? Foi no dia que eu viram, eu tinha marcado já, porque já tinha o domingo. Era o primeiro domingo do mês de agosto, né? E aí era o mês de testemunhos. E aí eles simplesmente falaram, você vai? Eu falei, vou. Né? Aí eu falei, mas não é 7h30 da manhã. Eu falei, que horas que é isso? Né? Que eu lembrei lá dos meus tempos de Badi. Nossa, tu cismou com esse negócio de manhã, né? Não, porque assim, era trauma, gente. Você vai, tipo, 7 horas da manhã, 7h30. Não queria acordar tão tarde. Tem meninas que têm medo, tipo, de acordar, mas assim, 9h30 é um horário ok. Gente, 9h30 é um horário ok, mas 7 horas da manhã eu já tive que acordar 6, 5 horas da manhã pra ir pra um lugar. E aí não dá, gente. Eu sou uma pessoa que não é. Não dá. Aí eu falei, não, é 9h30 da manhã, tal, não sei o quê. Ah, beleza. Aí eu falei assim, eles vão estar lá. Na tua cabeça foi convidada, mas não vou. Aí, beleza. Chega assim, deu. Aí eu cheguei a falar pro meu marido que aí quando deu 9 horas, aí deu 9h14, eu tô ali, café, vendo TV, aí o Jones liga, né? O missionário, o Elder Jones liga. Oi, a gente tá aqui na porta, esperando pra sair. Eu falei, eles vêm aqui na porta? Estão aqui? Eu vou ter que ir? Ai, caramba, aí eu falei, mas pode ir de bermuda, pode ir de shorts, pode ir... Porque eu falei, eu não sei como é que você vai assistir nesse lugar. Aí ele falou, não, você vai como você quiser. Aí eu falei, não, mas não tem problema, não, vai como você quiser. Aí coloquei, falei, bom, o short não deve ser tão curto, então pelo menos um short maiorzinho. Aí coloquei uma blusa que não fosse com decote, que eu falei que pelo menos lugar de... Nem pensei, né, lugar de Deus também não vou apavorar, mas coloquei um short e tal, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, quando eu cheguei perto da igreja, todo terno, gravata, as mulheres tudo de vestido. Aí eu falei, essas mulheres vão me dar.
Eu já fui em igreja que veste mais ou menos do mesmo jeito, o pessoal olha assim, ó. Aí eu nunca esqueço, Noel me ligou. Estavam na porta, o Anis ou ela. A Leiliane me deu um abraço. Elas não sei se elas vão lembrar, mas elas foram as duas primeiras. A Leiliane veio e deu um abraço. Ela falou, seja bem-vinda, tal. E aí ela tava com o sorriso cortado. A Noel uma vez, tal. Eles me apresentaram, eu falei, mas ninguém, mas não teve, assim, aí eu passei entre os bancos com ele, não teve nenhuma olhadinha assim, tipo, de cima a baixo, sabe, nada. Eu tava com shorts mesmo e com uma blusa. Aí eu virei e falei, gente, será que eu posso vir de shorts ou o pessoal não tá, será que eu tô apagada? E aí eu fui, sentei lá, eles me ensinaram do inário. Pra você que aprendeu inário de primeira vez, que foi pra igreja, parabéns. Até hoje, eu confundo inário e às vezes eu leio a palavra de baixo. Tá? Meus parabéns, porque são 6 meses que eu ainda não sei inário direito. Aí lá, é verdade. Aí eles me ensinando, aí teve lá na hora, era o pãozinho o negócio, falei, deve ser tipo a hóstia do negócio. Aí falei, pô, pãozinho é bom. Falei, mas será que eu posso provar? Porque lá na outra só pode depois. Posso comer? Ah, pode. Eu falei, é legal, né? Pode comer pãozinho. Uma aguinha. Saí dali, não sabia se tinha água, onde é que era água, nem nada. Pãozinho, tomei a água. E aí comecei a escutar os testemunhos lá. E aí foi que aconteceu a coisa mais bizarra da minha vida. Mais bizarra que aí quem é da igreja vai me entender. Porque com certeza já teve essa situação. Se você não teve, um dia você vai ter e você vai me comprar. É como se eu tivesse sido levada para o céu. Porque faz interior tudo aquilo que eu tinha, toda a ansiedade, toda a aceleração, todas as preocupações, toda aquela mente acelerada, tudo que eu tinha. Parece assim, ficaram 2 tampões. Eu só ali, só fiquei. Não tava entendendo nada, tá? O pessoal falando de tempo, o pessoal falando de testemunho, de não sei. Não tava fazendo sentido. Mas assim, parece que foi logo depois do sacramento, né? Então veio vindo aquela paz. Eu tava quase flutuando, assim. Quase que tá baixa, que tá flutuando, eu aceitava. Era um. Eu falo assim, não é. Eu falo, não dá pra explicar. Não dá. Você pode tentar descrever, é paz, é não sei o quê, não sei o quê. Aí, mas eu não consigo ver, porque é uma sensação descritível, só que é a maior paz de espírito que eu já tive. É como se, eu acho que assim, se o plano celestial, por ter essa sensação pro resto da vida, é isso que eu quero pra mim, pra sempre, porque foi a melhor coisa que eu. E assim, eu já frequentei todos os lugares, já passei pra procurar qual era meu verdadeiro lugar, e eu nunca senti. Aquilo dominou meu coração, dominou minha mente, meu corpo. Aí os meninos falaram, tem um negócio dominical. Eu falei, não, sabia, não fazia luz, ia demorar. Aí eu tinha um caminho até mais rápido, assim, que eu podia fazer. E toda e pra casa. Pra mim é emocionante. Assim, nós da fala, o esforço para preparar uma reunião sacramental e o tanto que nós somos cobrados de certa forma para que nós façamos uma sacramental, a convidar o espírito a estar lá, e é feito reunião de bispado,
conselho da ala, tudo para que a gente consiga fazer uma reunião sacramental para que as pessoas que visitem sintam isso que você sentiu. Então, enquanto você falava, eu pensando aqui, né? A gente não faz ideia de como foi a semana da Leiliane e da Noelma. A gente não faz ideia do que elas passaram na semana. A Leiliane tem toda a responsabilidade de uma cidade de socorro para carregar. Tem filhos. A Noelma tem um monte de coisa para fazer na casa dela. Tem muitas responsabilidades. E nessa época, a Noelma ainda estava trabalhando em Bertioga, que era bem mais longe. Então a semana delas duas pode ter sido conturbada, ela pode ter passado. E elas estarem lá para te receber de uma maneira a não te julgar por como você estava vestida é uma coisa que só espíritos líderes, eu tô citando as duas, mas eu tô falando de todos que estavam lá. Nós necessitamos, e agora você como líder também, necessita da ajuda de Cristo, da graça de Cristo, para poder chegar domingo, receber as pessoas como se Jesus Cristo estivesse recebendo, sabe? Então, enquanto você falava, eu fui refletir nessas coisas. A gente não tem ideia de como foi, por exemplo, é isso que eu quero trazer, os bastidores. A Semana dos Missionários. Que sei lá quantas orações fez. Senhor, que a Jéssica acorde cedo. Por favor, Senhor, que o Senhor abençoe para que ela não se sinta mal na igreja, que as pessoas recebam ela bem. Eu tô falando isso porque eu sei o que é estar lá do outro lado e sentir e ficar torcendo. Nossa, tomara que ninguém olhe e fale mal dela. Tomara que ninguém olhe pro short dela. Sabe, essas coisas que a gente tende a pensar. Só que o Senhor, Ele escolhe uma. Vai dar certo. E, ao mesmo tempo que o Senhor nos escolhe para poder. Ao mesmo tempo Ele não precisa. E Ele consegue fazer tudo que a chance. Eu vou falar de uma maneira cética. A chance você acordar cedo no domingo para a igreja, quem te julgar, ser bem recebida, sentir o Espírito. Se não tivesse a ajuda de Deus, é quase zero. Chegar e ter esse tipo de... É uma experiência que não tem explicação. O pessoal às vezes pergunta, alguns amigos, eles perguntam, falou, gente, é inexplicável a situação. Mas uma coisa que eu vou falar pra você. É isso, é uma página de espírito, é um negócio, mas não dá pra explicar. Eu acho que, não sei se você já deve ter tido experiência, mas, cara, não tem. Vamos lá, vamos continuar. Apesar da emoção, vamos continuar. Gente, ser bom mesmo, os pesquisadores, você viu aí? Aí tem as lições. Vamos fazer isso. As lições. Então, vamos lá, as lições. O que acontece? Vocês têm que, ó, primeiro... Pode explanar o Elder Giannis e o Elder Oates todinho aí. Todas as besteiras que eles falaram. Foca aqui. Uma coisa. Tem que lembrar que eu tenho 2 anos, eu estava desde os meus 2 anos sem falar sobre Deus e que eu tenho tendências a falar demais, tá? Eu tenho essas duas questões, tá? Então, aí a gente vai lá e aí a gente aí volta às lições, tá? Fui fazer as lições com eles. Eles me explicaram que eles teriam que me explicar. Me explicaram que eles teriam que me explicar um pouco sobre a igreja. Aí eu falei, ok. Então, a primeira vez que eles foram em casa, eles tiveram que ficar lá na porta, né? A segunda vez, eu estava lá.
Bom dia, né? Ele só dava o oi pra falar, estou aqui, mas ele se enfiava nos buracos de casa. Às vezes, pra eu avisar que eles estavam indo, eu tinha que... Falava, nossa, parece que é labirinto. A gente só tem 2 quartos e um negócio. Não é tão grande. Aí, eu só falava. Não me ensinar, Thiago. Só que eu não tava sabendo disso. A única coisa que eu lembro é, nessa segunda visita... E também o Éder Giannis e o Éder Osses, eles eram mais retraídos também nesse sentido. Não eram. Ai, coitados, eles não eram. Era eu mesma que falava. E aí eu só lembro assim, que na segunda vez que eles foram, e aí eu tava sentada no meu sofá, na poltrona, e eles na mesa tipo, de jantar, né? E aí o Osses perguntou assim, mas você tá, e a igreja é verdadeira, você acredita? Mas eu acho, aí eu falei, mas eu acho que eu acredito. Tipo, pra mim era uma pergunta tão... Já foi, já passei dessa fase. Desde que eu li o livro, eu ainda falei... Aí eles olharam de novo, e eu falando, aí eu contei como é que eu seja, contei que eles me contaram, que foi uma hora. Aí eles perguntaram os 10 mandamentos, eu falei os 10 mandamentos, aí eles só corrigiram algumas coisas, falaram, mas quando Jesus voltou pra terra, não deu 2 mandamentos. Então, assim, eu nunca tive uma lição, assim, normal. Porque eu vou saber, eu tive depois. Pra mim, eu tô tendo lição ali, ó. Só que eu tinha um problema. Como eu tinha perdido minha mãe muito tragicamente, eu era muito agarrada na sensação do espiritismo. E eu queria voltar com ela, né? Eu queria ter um momento com ela novamente. E aí, eu falava, gente, eu gosto muito. E eu nunca voltei. Gente, a primeira vez que eu voltei foi agora, no domingo agora. Não tem nenhuma desde que eu fui no dia 5 de agosto. Calma aí, e faltou porque foi fazer um concurso, tá, gente? Concurso público. Porque... exatamente. Não foi nem por conta de negócio. Então, sempre eu ia e tal, mas eu tinha muito agarrado isso em mim. Eu não conseguia me desgarrar da sensação porque eu não queria. Né? Então, o que eu orava era pra que minha mãe, na verdade, eu nem pedia pra Deus. Eu já era com a minha mãe. Falava, mãe, me dá um sinal aí. E não é pra eu fazer nada. Pra que é pra eu ir e tal. Então você sabia, mas ao mesmo tempo não queria se desprender dessa crença. Eu não queria me desprender dessa crença. Essa crença, ela era muito forte pra mim. E uma outra coisa que também é muito curiosa, que Deus preparou muito certinho, é que eu não poderia... O Luiz não era meu marido na época. O dia que eu conheci o Danis, ele não era meu marido. O Luiz... Eu não sabia. O Luiz, ele... foi dia 1º, vocês lembram. Então, dia 5, no sábado, o dia antes de eu ir para o primeiro dia da igreja, o Luiz virou e falou, como tinha algumas coisas, ele virou e falou assim, a gente precisava resolver, né? Eu tenho alguns bens agora no meu nome e tal, não que ele seja rico, gente. Muito, nossa, vida de patroa, mas não, são pequenas coisas só, que ele precisava acertar, burocracia. Fui pedida vendo de casa, e era pra, vamos lá assinar o papel, quer casar comigo vamos lá assinar papel. No dia 5, ele falou, vamos lá, os papéis e tal, aí, um dia eu conto pra vocês como é que foi o casamento lindo dele. Aí ele falou, vamos assinar lá os papéis lá? Tá, mas pra quando? A gente vai lá no cartório e aí faz. E aí, 21 dias depois, eu tava casando. Porque se eu tivesse batizado, eu poderia ter batizado. Então, assim, o Luiz teria que se obrigar a casar comigo, né? Na verdade, ele teria que... Mas não. Deus preparou, colocou na cabeça dele, e a gente casou e... Nem foi você que teve que cobrar isso. Não, veio dele. E era uma coisa que eu estava preparada. Não sei de onde. Deus colocou ali na cabeça dele para que a gente realmente pudesse viver certinho. E aí eu era pegada nessa crença, voltando, né? Eu era pegada nessa crença da minha mãe, e aí é o grande, né? Que as pessoas da igreja, algumas pessoas da igreja conhecem. Eu rezei. Mãe, e aí eu tive um sonho. Eu durmo, né? Tem aqui.
lado, eu dou a volta, digamos assim, ele quando eu tô pra sair do quarto. E aí eu acordo, né, normal, como se fosse trabalhar. E aí quando eu vou, normal, né, você passa no espelho, você se olha. Só quando eu olho, é um espaço assim, totalmente branco, algumas peças douradas, né. Minha mãe tá lá, totalmente vestida de branco, do jeito que eu lembro dela, assim. E engraçado que eu lembrava muito pouco da voz dela, mas era a voz dela. Aí eu fiz um toquezinho, eu passava. Aí eu virei e falei, mãe, pô. Ela falou assim. Aí eu entrei dentro do espelho, e aí eu vou pra esse lugar, que é extremamente branco. E o que eu sentava, tipo, como se fossem nuvens, mas eram poltrona, dourado, tudo mais. E aí eu vou cortar, porque foi realmente uma conversa bem grande, né? Sobre diversas coisas que eu queria saber. Mas a grande pergunta minha pra ela foi... Não, eu perguntei pra ela se eu tinha que batizar. Ela virava e falava, eu já tomei a decisão. Eu, seu avô... Aí eu virei e falei assim, mas mãe, eu quero nada. Eu quero mostrar o quanto que você era amada. Eu quero que você venha como filha, ou sei lá, daqui a 800 anos, 1000 anos, que a gente venha como, sei lá, que, a gente, que a gente venha. E aí a minha mãe falou a coisa que foi a coisa que mais me tocou. Eu acho que eu nunca pensei, nunca fez tanto sentido. E como que eu nunca pensei numa coisa dessa? Ela virou e falou assim: seu Deus é bom, não é? Não acredita em Deus? Você acredita? Você não acredita que eu por todos os nossos pecados? Você acredita? Aí ela falou assim: então por que Deus, que é tão bom, esse Jesus Cristo que perdoou por todos os nossos pecados, você teria que vir e reviver todas as vezes para ficar pagando por pecados e pecados e pecados e pecados? Por que você não acredita? Você não consegue acreditar? Meu Deus, dou para uma única vida, para você livre-arbítrio, para você se livre dos pecados, ver como Ele quer que você viva, e a gente vai estar junto na eternidade. Eles já te explicaram, a gente vai ficar junto, é a nossa família. Ela te ensinou o plano de salvação. Ela virou e falou assim, e eu não sabia. Ela falou assim, e a gente vai ficar junta, para sempre. Aí ela falou, você prefere esperar 1000 anos, 800 anos, ou você prefere que simplesmente seja limpa e a gente vê por uma eternidade junto? E foi a última. E eu acordei logo desse. Aí eu olhei assim. Foi pesado, porque era um sonho grande. E era um sonho que eu lembrava de detalhes. Eu lembrava de tudo que ela tinha falado. E aí saí. Aí passei pelo espelho, até dei uma. Olhei, né? Dei até uma tocadinha assim no espelho pra ver. Vai que eu consigo entrar, não tô no sonho de novo, assim. E aí eu tinha um péssimo hábito, eu fumava, né? Eu fumava ele enquanto preparava o café. Quando eu traguei a primeira peça do cigarro, assim, na hora, eu senti um constrangimento tão grande, tão grande. E aí eu virei e falei. Aí veio a certeza. Essa é a verdadeira igreja. Realmente é o batismo da igreja que vai me redimir dos pecados, fazer as coisas que minha mãe tá esperando para que eu faça tudo, para que eu possa realmente selar ela e a gente ter na eternidade mesmo. E aí foi a partir daí realmente eu ir pelo batismo e aceitar fazer da crença. Foi uma coisa que eu nunca pensei, mas realmente minha mãe deu praticamente uma aula para mim. Assim. Então, ouvindo essa história agora, acredito eu que não era só
missionários que estavam orando também. Como eu já tinha dito, repito, né? Toda a preparação, você vê que pessoas envolvidas na obra missionária, pouco. Porque tudo que acontece é Deus que faz. Por exemplo, essa resposta da mãe ter sido uma maneira que dê para cumprir, que você conseguiu ter, é com certeza um milagre. Mas é um milagre da obra missionária que não tem a ver com como a gente faz o que a gente faz, mas sim com a fé. A fé da sua mãe, a sua fé, a fé dos missionários, a fé das pessoas. É só isso, só acreditar que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Porque pelas chances da estatística, era bem pequena você se batizar. Casada. Era assim, difícil, impossível. Uma coisa que humanamente... E você diria que foi o desafio maior pro seu batismo? Quando foi que eles te convidaram, que você aceitou o batismo? Foi 2 semanas antes, acho, do batismo. Acredita ou não, o Riding tava em divisão e era ele que tava com o Giannis. Que eu te contei, né? Então, hoje, um atual missionário que tá com a gente é o que tava no dia do meu batismo. E aí, ele foi na casa do meu pai e perguntou se eu queria. Eu já tinha contado do sonho, já tinha falado que eu tinha e tal, mas ele queria que eu acho que tinha que ter a pergunta obrigatoriamente, né? E aí ele fez a pergunta lá e eu falei que sim, só que aí ele falava as 5 leis da sabedoria, né? E aí a gente entrava no problema do cigarro. E do café, na verdade. Porque... Um puxava o outro, né? Não, na verdade, assim, é que café eu tomava 2 litros, 2 garrafonas por dia. E cigarro, o meu marido fuma. Então, era uma coisa, pra mim, impensável. Parar de fumar e de tomar café. Não, na verdade, o de parar de fumar, eu sempre falava assim, quando eu paro. Mas eu pensava em ter filhos com 30. Então ainda faltava 3 anos pra eu precisar parar. E aí, foi isso. Acho que a maior dificuldade foi o cigarro mesmo. Porque assim, eu tinha muita vontade. Mas e também, querendo ou não, ao meu redor, eu tinha muito medo do julgamento. Porque eu nunca falei de Deus com ninguém, a não ser dentro da igreja. Aí eu não queria ser a crentona do grupo. Ninguém quer, né? Ninguém quer ser o crente. Eu, já tinha meu grupo de amigos, eu já tinha um negócio, eu falava, cara, eu não quero ser crentona, tá ligado? Assim, eu sou ficcionada pro café. Eu sou conhecida que, é o grupo, eu e meu marido somos os antes. E, aí eu vou a todo do domingo, nada. eu vou, e é do nada, porque eu não tava contando nada pra ninguém. Só o Luiz sabia das visitas. E aí, e tinha uma coisa que o Luiz falava, nossa, quando ele vê, ele vai ficar muito bravo comigo. Mas ele falava porque, assim, os elders, eles sempre falavam assim, Jéssica, é um caso extremamente especial. Não, a gente não sabe, você não entende o quanto você é especial. Aí eu ia pra igreja e as pessoas falavam, Jéssica, você é muito especial. Você é muito especial. Aí o Luiz virava e falava assim, você sabe que eles só estão falando isso pra te batizar, né? Aí eu virava e eu me questionava às vezes, né? Será que é mesmo, né? Será que é mesmo? Porque eu não tava acostumada a escutar das pessoas. Ser paparicada, assim. Ser paparicada. Tipo isso, ser paparicada. E eu falava assim, será, né? Será que os missionários não falam isso pra todos? Quando a menina tá com um cara, será que eles não falam isso pra todos? Mas eu fiquei pensando assim, sabe? E aí, então tinha isso, né?
O Luiz falou que não ia parar de fumar, não ia seguir se eu seguisse. E aí foi isso, aí eu decidi. Aí eles conversaram, e aí eu teria que parar de fumar para provar a minha afirmação de que eu realmente queria, né, o batismo. O café, parei de tomar café. Tranquilo. Tranquilaço. Primeiro eu fui pro chocolate porque eu não sabia que era cevada. E ainda, o Leno falando cevada, ele não falava correto. Eu não entendia de jeito nenhum o que era aquilo que ele falava pro... ele falava que era pra tomar cevada, mas eu falava, meu, o que é isso? Eu não entendia o que ele falava. E até quando eu entendia cevada, eu falava, mas ele tá tomando cerveja, cevada, não fazia sentido. Aí o cigarro, no primeiro dia, eu falo que eu parecia aqueles personagens de Looney Tunes, que quando tá com muita fome, começa a ver as pessoas em forma de comida. E aí, era tipo isso, sabe? Parecia que todo mundo que olhava na rua conseguia ver quem tava fumando. Nunca apareceu tanta gente fumando na minha frente. Nunca apareceu tanta bituca de cigarro no chão. Eu falei... Porque você olha a bituca, você até pensa... Você olha a bituca assim, tipo... bituca. Tipo, de toda a vontade que você fica. Abstinência pura. De abstinência. E aí você fica. Mas daí eu falei, não, negócio. E aí os meninos me acompanhando. Aí nisso os meninos me acompanharam mesmo dia a dia. Aí eu falei, tô sem. Tipo, eles foram me acompanhando. Tive a honra de receber o presidente Teixeira, que é o presidente da missão deles, né? Porque eu queria muito o Osses, né? Os 3 maiores responsáveis pelo meu batismo é o Elder Janis, o Elder Osses e o Elder Mitch. Então, estão para sempre, né? Mas o Osses já tinha mudado, né? E eu queria muito que o Osses viesse. E não existia essa possibilidade. Os meninos, quando eu falei, eles viraram e falaram, não pode, não sei o quê. Aí eu virei e falei, eu quero falar com o presidente da missão, pode trazer. Gente, fiz um banquete pra ele, que olha... Ele teve que autorizar. Ele tinha que ir até minha casa pra autorizar, e ele também tinha que autorizar, acho que verificar, porque eu pedi pro Janis me batizar, porque era a pessoa mais próxima, e foi o primeiro contato que eu fiz, né? Então quem acabou me batizando foi o Janis. E aí ele fiz um baita banquete pra ele. Tal. Aí ele me contei um pouco da minha história, tal, não sei o quê. Aí ele confirmou que o Janis podia me batizar, e aí eu fiz o pedido. Aí ele autorizou. Quando ele autorizou, o Mitchell e o Janis se olharam e falaram... Lágrima, mais um. E o Mitchell me zoou, aí o Janis foi embora, o Mitchell me zoou até o final, que ele falava que eu era muito amiga do Teixeira, né? E com certeza, tipo, eu tinha alguma ligação ali com o Teixeira, porque eu conseguia coisa do Teixeira que ninguém conseguia, aí, né? você viu que você era especial de verdade, né? Não, só... Que não era enrolação, né? Aí eu sei que... E aí foi isso. Aí eu consegui ficar os dias todos sem cigarro. Aí eu fiz a entrevista, né? Um dia antes do meu batismo. Aí passei, e aí foi isso. O batismo foi isso. E uma pergunta assim um pouco profunda. O que te deu força para você vencer 3 barreiras? Primeira palavra de sabedoria, que era um costume seu, fazia parte da sua rotina, né? A palavra de sabedoria, a falta de apoio pouco do seu marido, que falou, ó, vai lá, eu não vou. Se você quiser, você vai, você se vira aí, eu não vou. E até de você também aceitar que você ia ter que lutar isso pro resto da vida. Então, essas 3 barreiras, o que te deu força? E funcionou isso? Antes de lá, ela esperou por isso. E ela espera ainda, né? Porque eu ainda não fiz a ordenança dela, né? Mas ela
por ela. Tudo por ela. Ela tava esperando, eu sei que ela tá com meu avô, tá com a minha avó. Não sei se meus avós aprenderam antes dela, ou foi ela que foi lá e resgatou eles, né? E eles faleceram quando eu era muito nova, eu tinha 12 anos, faleceram. Então, tenho certeza que eles também estão lá. Tudo por ela, eu sempre falava. E às vezes eu ainda falo. Tem coisas assim que acontecem depois que você é batizado, que você fala, é por você. Tô aguentando, é por você. E desde que ela faleceu, né, foi atestado na última conferência. Isso é uma das diferenças. Eu acho que a nossa. Essa é a verdadeira igreja. Porque ele não julga. Não é um senhor. Deus não julga. Jesus Cristo não julga. Então, senhores que perdoam, né? Cristo veio principalmente na Terra para isso. Mesmo quando acontece algo que a gente é do nosso livre-arbítrio, acontece por isso que a gente veio na Terra, livre-arbítrio, acontece pelo nosso livre-arbítrio, a gente pode ainda. Então, seria outro. Eu tenho a fé. Só que a fé já está impregnada em mim. Mas o que me faz manter é minha mãe. E vai ser. Que te motiva, né? E vai ser sempre ela. Mesmo que depois eu faça a ordenança, eu faça depois o seu. Sempre vai ser ela. Para que eu me mantenha. Porque minha mãe foi uma pessoa muito justa. Uma pessoa muito correta. Ela era uma pessoa assim. Né? Óbvio que a gente. Né, acaba. Ser humano, né? Né? Ser humano. É ser humano, né? Mas, por exemplo, minha mãe era muito assim. Tipo, eu não reconhecia. Brigava com ela igual uma louca. Pô, gritava e tudo mais. Mas eu sei reconhecer o ser humano que ela foi. Então, ela realmente é. Sempre vai ser. Agora a gente tá partindo pro seu bairro. Né? Agora você como uma recém-conversa, tempo, né? Seja assim, foi seu batismo, são 6 meses aí de jornada, já teve vários desafios de moça, já teve várias coisas para passar e para vivenciar, né? Uma pergunta que eu quero que fique muito bem registrado, vou colocar a câmera em você. Registrado. Você se arrepende de ter sido batizado? Depois desses 6 meses de um pouquinho de desafio Nunca. que tem na igreja. Se arrepende? Nunca, jamais. Eu acho que foi a melhor decisão da minha vida. Realmente essa igreja de Cristo. No meu batismo, eu senti a mesma coisa que eu senti no primeiro dia, aquele primeiro domingo que fui, né? Batismo. Estava até relendo outro dia a carta do meu batismo. Eu escrevi toda. Essa é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Tantos nome foi dado esses meses. Nós somos os tantos dias. Tantos não porque somos perfeitos, porque somos batizados para poder estar mais perto do que é Jesus Cristo, do que ele foi. Porque perfeito só ele passou pela terra, da perfeição. Deus, nós somos filhos de Deus. Ele é nosso Pai. Então ele está olhando por todos. Ele é onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele está no nosso lugar, ele está junto com a gente, ele está junto quando a gente faz oração, ele está junto quando você está pensando. Às vezes você não coloca seus pensamentos na oração, e ele vai lá, transforma eles em alguma realização. Então, não existe como você se arrepender. Mesmo que você, e aí eu vou
deixa eu falar aqui. Você pode ter se afastado da igreja, pode ter tido uma situação com uma pessoa, mas você tem que lembrar que a igreja não é feita, não é a pessoa. Ela é Deus, é Jesus Cristo, ela é composta do livro de Mórmon, composta da Bíblia, dos ensinamentos que eles nos deixaram. Então, as pessoas são imperfeitas, vão sempre ter comentários, nem sempre todo mundo vai ser perfeito. Às vezes nem a liderança, e sendo da liderança, a gente vai ser perfeito. A gente tenta pegar ali, tentar fazer o melhor e tentar dar o nosso melhor, porque é o que a gente tenta, né? Porque se a gente foi chamado, é para isso que a gente está tentando. Mas tá afastado da igreja, volta, porque Deus tá aqui. Deus tá te esperando. Só que assim, ele tá aqui. Ele tá do seu lado. Só que para você conseguir sentir ele, você só precisa esticar uma mão. Ele tá bem do seu ladinho. Você só precisa esticar a mão. Então começa a orar na sua casa. Começa a ler de novo o livro de Mórmon todos os dias. E você vai sentir de novo a esperança. Você vai conseguir sentir de novo a presença de Deus. Porque quanto mais a gente lê, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente reconstrói a nossa fé, é o poder que a gente vai sentir da existência de Deus e a testificar o que a gente testemunha de que realmente Jesus Cristo vive, que essa é a verdadeira igreja de Jesus. Gente, depois dessa conclusão dela, não tenho muito o que dizer. Foi um papo poder falar um pouco da sua história, sua conversão. Queria que todos aí pudessem ter um pouquinho do sentimento que eu tive aqui ao ver grandíssima história de conversão maravilhosa que a gente... E outra coisa, e a gente ter a visão de uma pessoa que acabou de conhecer o Evangelho, a gente entender como é que funciona a obra missionária, que é pouco o que a gente faz e muito da parte do Senhor. A gente só precisa ter fé que as pessoas tenham essa experiência e também lembrar da nossa própria experiência. Nós conhecemos o Evangelho e nos convertemos, lutamos contra os desafios da palavra e nossos problemas na família, também a nossa força, ela e cada um, a motivação. Não se esquece de se inscrever no canal, por favor. Se inscreva no canal. Comentem aí suas impressões. Vocês sentirem no coração que querem colocar aí nos comentários, coloquem, nem que seja uma frase que vocês aprenderam aqui com a Jéssica. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Beijo.